Caríssimos irmãos e irmãs de ideal espírita, simpatizantes da doutrina espírita, sejamos todos muito bem-vindos a mais um momento da Associação Chico Xavier de Passo Fundo, para mais uma fala. Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da última hora. Mas vamos antes nos colocar no momento de prece. E vamos declinar nossos olhos, aqueles que assim o desejarem. E vamos pedir a Deus, a Jesus, a proteção e o amparo dos trabalhadores de luz, responsáveis pela Associação Chico Xavier, aos nossos amigos espirituais, aos nossos amigos simpáticos, espíritos simpáticos, que possam nos proteger, nos amparar, trazer para todos nós os bálsamos que somos necessitados e merecedores. E que possamos não ser egoístas, que possamos repartir, compartilhar com os demais irmãos com os quais convivemos esses bálsamos que estamos a receber. E assim, damos por aberto o nosso encontro deste momento. Trago então para nós refletirmos nesse momento os trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, relatado pelo evangelista Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Os trabalhadores da última hora, nas palavras de Jesus, relatadas então por Mateus. E está no texto. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Ao que eles responderam: É que ninguém nos assalariou. Então o Senhor lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. A parábola segue, mas para o nosso entendimento, vamos parar por aqui. É o que nós vamos necessitar hoje. E nós vamos começar refletindo sobre a 1ª hora, 10ª hora, a 3ª hora, a 9ª hora. Ao tempo em que Jesus esteve na terra, os judeus principalmente, tinham o seu dia das 6 da manhã às 6 da tarde. Eram as 12 horas, da 1ª à 12ª hora. A 1ª hora começava das 6 às 7, da segunda assim por diante, a segunda das 7 às 8, das 8 às 9 a 3ª, assim por diante. Sendo a 10ª hora, a 11ª hora, às 5 horas da tarde. E o denário que Jesus fala era a moeda que era estipulada a ser paga por um dia de trabalho para quem trabalhasse. Mas Jesus diz que o Senhor, dono de uma vinha, este Senhor é Deus, com toda certeza, é o grande pai de família. E lá no início do mundo terra, havia Jesus, o grande mentor, o grande criador, o responsável, o gerente da formação do mundo terra. Ele, auxiliado por outros espíritos de muito grande conhecimento, de muito grande evolução, compuseram esta maravilha que é o mundo terra. E assim passaram-se muitos milhões, bilhões de anos. Até que, lá na noite perdida dos tempos, há alguns milhões de anos, começou a humanidade no mundo terra. E desde então já éramos
todos os humanoides, os humanídeos, que assim começavam aqui, onde nós provavelmente nos incluímos, se é que fomos criados aqui no mundo terra, começamos o trabalho, começamos a ser trabalhadores na evolução deste mundo. No princípio, sem termos consciência, mas éramos os trabalhadores daquela primeira hora de humanos no mundo terra. E Jesus jamais nos deixou desamparados. Desde aqueles primeiros tempos, quando começávamos a caminhada espiritual, sempre tivemos ao nosso amparo espíritos com um pouco mais de evolução que nós, para poderem aqui estar e poderem se fazer entender e nos conduzir, estavam aqui para nos dar amparo. E assim fomos caminhando gradativamente até chegarmos no início da história. Quando nós vamos ter, nas primeiras horas, na primeira hora, nós vamos ter, quando tivemos já começamos a ter consciência de que somos trabalhadores, de que Deus existe e de que Deus é o Pai, nós vamos ter os primeiros profetas. 2000 e poucos anos antes da vinda de Jesus. Mas vamos ter, no início também ali já, a presença de Abraão. Um grande trabalhador que veio com a incumbência de dar início àquela etnia onde mais tarde nasceria Jesus. Um grande trabalhador, um grande líder, um grande Senhor mandado por Deus para nos ensinar. Depois tivemos Moisés, mais ou menos na terceira hora, que veio para nos trazer a primeira revelação. A confirmação do Deus único, que já tínhamos aquele instinto, aquela ideia de que havia apenas um Deus, que não eram os muitos deuses dos pagãos. Vem Moisés com a missão da revelação do Deus único e dos 10 mandamentos, o Decálogo. Isso mais ou menos na terceira hora. E Moisés nos apresenta um Deus severo, um Deus rude, rústico, vingativo, necessário para a evolução que tínhamos neste período. Um povo rude, bruto, semi-selvagem. Precisávamos desse Deus. Mas já era um passo muito grande. Passaram-se muitos anos. E mais ou menos na quinta hora, ali pelo ano 900 a.C., Jesus, ordenado por Deus, nos envia outro grande trabalhador, Isaías. Ele que vem para confirmar e para estipular que em breves tempos encarnaria aqui na terra um grande Messias, que seria o nosso libertador. Não no sentido que nós entendemos hoje, mas no sentido que então entendíamos 3.000 anos atrás. Foram se passando os anos e na sexta hora vem aquele que dividiria a história em dois, o antes e o depois dele. O maior trabalhador que o mundo terra já teve e terá por bilhões e bilhões de anos. Aquele que encarnou uma única vez aqui no mundo terra. Jesus. Que vem para nos trazer a segunda revelação. A revelação da lei do amor. Vem nos dizer que Deus é nosso Pai. Que Deus é bom, é digno, é justo, é misericordioso, que Deus não permite injustiças, que Deus quer que nós amemos até mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos caluniam, que nos odeiam, que nos perseguem, que nos magoam, que precisamos amá-los.
E Jesus veio e dividiu. Nos exemplificou este amor. Nos 30 anos em que viveu sua vida particular e nos 3 anos que viveu a sua vida pública. E nos deu o exemplo máximo quando crucificado. Estava nos seus momentos finais de vida do corpo físico. Ele eleva o pensamento a Deus e pede: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele voltou para a dimensão espiritual, para os mundos celestiais em que habitava. Mas antes ele nos disse que jamais nos deixaria órfãos. E não nos deixou. Continuou nos enviando grandes trabalhadores para serem nossos mestres, nossos tutelares, nossos exemplos. E outro grande exemplo de trabalhador veio no século XII. Final do século XII. Francisco de Assis. Em plena noite escura da Idade Média, quando o mundo terra naquela depressão pesada por termos crucificado Jesus, vem Francisco de Assis com sua doçura, com seu exemplo de amor, para nos dizer que o materialismo que se implantava no mundo terra não era o certo. Que a negação de Deus só nos levaria a sofrermos muito mais do que já sofríamos. E acendeu uma pequenina lamparina, uma pequenina chama do iluminismo voltando para Deus. Não o iluminismo apenas científico, mas o iluminismo das leis divinas. Nos exemplificou que podemos viver para Deus novamente. Passaram-se os anos e no século XIX, início, 1804, Jesus nos envia mais um grande, já havia enviado muitos durante o final da Idade Média, mas nos enviou mais um grande trabalhador. Em Lyon, na França, 1804, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais ou menos na 10ª hora. Este trabalhador que ficaria conhecido no mundo inteiro pelo codinome Allan Kardec, que vem com a missão de codificar a doutrina espírita, de receber os ensinamentos da espiritualidade superior e transmiti-los para nós, deixá-los em 5 livros, em muitas obras, em vários outros livros e em muitas revistas espíritas. Allan Kardec, outro grande trabalhador enviado por Jesus. Contemporâneo de Allan Kardec, Bezerra de Menezes. Nascido no Brasil, no Ceará, Riacho de Sangue, 1831, se não me falha a memória, outro grande exemplo de trabalhador enviado por Deus para ser para nós espelho, para nos mostrar que é possível vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Assim como ele, Cair Bar Schutel, o bandeirante espírita, aquele que levou a doutrina espírita através da fundação de centros espíritas por muitos rincões brasileiros. Também outro nascido ainda no século XIX, Eurípides Barçanufo, nascido em Sacramento, Minas Gerais. Um grande espírita, um grande trabalhador, um grande exemplo para ser seguido. Eurípides foi o fundador da primeira escola espírita brasileira. Outra trabalhadora enviada por Jesus, Ivone do Amaral Pereira. Ela que trouxe para nós um tratado sobre mediunidade, um exemplo de como vivenciarmos os ensinamentos do Cristo Jesus. Continuando com os trabalhadores que Jesus enviou para serem tutelares para nós, temos outro grande brasileiro, Chico Xavier, que veio com a missão de fazer a complementação da doutrina básica, da literatura básica da doutrina espírita. Chico Xavier,
o Chico Amor. Aquele que por mais de 90 anos esteve aqui encarnado, exemplificando o que é viver os ensinamentos de Jesus. Contemporâneo nosso, ainda aqui encarnado, Divaldo Pereira Franco. Outro grande trabalhador, que nos exemplifica, que nos mostra a cada dia que nós também podemos ser trabalhadores de Jesus e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Eles e tantos outros que ouviram, que leram as mensagens, como a do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho no segundo Espiritismo, no capítulo 20. Mensagem esta que nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito para seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim todos vós, que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Hoje, meus irmãos, aproxima-se, como nos diz a mensagem, o fim da era das dores atrozes. Não encarna mais, não tem mais permissão para encarnar no mundo terra aqueles espíritos ainda voltados a fazer apenas o mal. Hoje, para encarnar no mundo terra, o espírito precisa estar votado, estar com ímpetos, com vontade firme de apenas fazer o bem. Aqueles que ainda querem fazer o mal, que aqui estão, ao terminarem essa encarnação, serão deportados para outros mundos inferiores. Aqui permanecerão apenas espíritos dispostos a fazer o bem e que buscam fazer o bem. Além disso, a medicina chegando ao conhecimento da cura da maioria das doenças. E muitos hão de pensar: sim, mas é tudo muito caro. O pobre não vai conseguir esses tratamentos. Sempre sabemos, como sabemos, sempre no início é tudo muito caro. Com o passar do tempo, vai se amainando os preços e fica ao alcance de todos. Tudo no mundo tem um início bastante difícil e depois vai se encaminhando para as facilidades. As mensagens recebidas desde a codificação seguem sempre sendo trazidas por grandes médiuns e que nos chamam sempre a atenção para a realidade da nossa tarefa como trabalhadores. Como trabalhadores de todas as horas. Nós hoje estamos na 1/10 hora. É a última hora. É a hora de nós colocarmos-nos ao dispor de Jesus. Ao dispor desse administrador da vinha que é Jesus, o nosso governador espiritual. Erasto, no mesmo capítulo 20, no item 4, nos diz, em mensagem dele: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? A que velho mundo Erasto se refere? Será que é Europa e Ásia? África? Não, não é. É o velho mundo interior de cada um de nós. O velho mundo do egoísmo, da vaidade, da arrogância, prepotência, orgulho, vaidade, ganância, tudo aquilo que são as iniquidades que vão sendo jogadas no abismo do nada. Ou nós jogamos fora de nós essas iniquidades, ou nós iremos junto com elas para mundos inferiores.
É isso que Erasto está nos dizendo aqui. E ele segue dizendo: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado as suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Felizes somos nós que paramos para analisar os ensinamentos de Jesus e procuramos colocá-los em nossas mentes, que não está no cérebro, está no espírito, na mente espiritual, e em nossos corações, físicos e espirituais, e colocá-los em prática, com fé na soberana justiça de Deus, com fé de que nós somos capazes de sermos trabalhadores merecedores de continuarmos aqui. Depende apenas e tão somente da nossa boa vontade. Não mais nos assustemos, não mais tenhamos medo. É chegada a hora de nós superarmos medos, mas também deixarmos determinados hábitos de lado. Hábitos malsãos. Deixarmos momentos em que estamos em ocupações fúteis para buscarmos ocupações úteis. Buscarmos ser realmente cristãos. Buscarmos fazer por nós e pelos nossos irmãos. Fazermos por nós primeiro, sim, porque nós não conseguimos dar para o outro o que não temos em nós. Nós só conseguimos dar para o outro aquilo que nós já conseguimos consolidar em nós. Eu não posso levar caridade se eu não sou caridoso comigo. E para eu ser caridoso comigo, eu tenho que me amar, não egoisticamente. Que daí eu não sou caridoso. Eu preciso me amar sabendo que eu preciso fazer o bem. Não basta que eu não faça o mal, eu preciso fazer o bem. Eu preciso me colocar a serviço do Senhor da vinha. Ou seja, eu preciso levar o bem onde eu estiver. Deixemos o medo do ridículo de sabermos da existência de Deus. Eu não creio em Deus. Não. Eu creio em pessoas que muitas vezes me iludem e eu passo a desacreditar neles. Deus eu sei que existe. Deus eu sei, é diferente de crer. Eu sei que Deus existe e eu sei que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que Ele é Pai. Esta é a nossa diferença. Quando nós buscamos aprender o que Jesus nos ensinou. O medo de sucumbir nas tarefas, do autoajuste, da reforma íntima, esse é outro medo que nós precisamos perder. Deixar de lado. Lembrarmos que Deus é Pai, que Deus nos protege e que Jesus aí está sempre a nos dar oportunidades e a nos enviar os seus trabalhadores para nos amparar, para nos proteger, para que consigamos dar sempre a volta por cima. Jamais tenhamos vergonha de, em debates civilizados, dar a nossa opinião, sem sermos fanáticos. Aceitarmos que cada um de nós temos uma forma de ver Deus, de ver Jesus. Mas não termos vergonha de nós opinarmos, darmos a nossa opinião. E vamos sempre buscar ensinar aos nossos filhos, netos, aos nossos amigos, mas ensinar pelo nosso exemplo. Religiosidade. A nossa religiosidade.
o nosso buscar nos melhorarmos, conseguindo assim, ao invés de fraquejarmos diante das nossas provas, mostrarmos firmeza. O momento que nós estamos passando no mundo terra não é só aqui no nosso Brasil. O momento que nós passamos no mundo terra é o momento de nós mostrarmos a nossa fé. A nossa certeza de que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é justo. Que Ele não permite que hajam injustiças com ninguém. Há injustiças? Há, mas não há injustiçados. Se estamos passando por dificuldades, alguma coisa nós temos a reparar. Por isso que estamos passando esses momentos. Falando a vocês, jovens. Vocês não são o futuro do mundo, não. Vocês são o presente. O mundo depende de vocês. Os idosos como eu, daqui a bem pouquinho, vamos de volta para a dimensão espiritual. E o mundo terra, a vinha do Senhor, precisa da força, da inteligência, da vontade de vocês, de fazerem a parte. Busquem o conhecimento. Busquem a cada dia dar passos na dimensão, na direção do engrandecimento moral e espiritual. Segue Erasto dizendo: ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzadas contra a injustiça e a iniquidade. Vemos muitas injustiças hoje. Precisamos trabalhar contra as injustiças, dentro da lei. Jamais cometendo outras injustiças, cometendo coisas que não são legais. Erasto continua nos dizendo: ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que a cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação e de paz. Um exemplo do amparo está nesse que vos fala. As línguas se soltam com toda certeza, com o amparo da espiritualidade bem-fazer. Se assim não o fosse, eu jamais poderia fazer um vídeo como aqui estou fazendo. Pregar as palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Jamais sejamos severos, não podemos julgar a ninguém, a não ser nós mesmos. Aos demais, sempre a bondade em primeiro lugar. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobo, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Este pastor é Jesus. Jesus é o nosso pastor. Nós, quando buscamos ser trabalhadores cristãos, somos ovelhas de Jesus. É Ele que nos protege, que nos ampara e que nos livra das armadilhas que podem ser armadas para todos nós. Onde estão os bezerros de ouro hoje? Na vaidade, na sensualidade, na gula, nos deuses da música, da TV, do futebol, do cinema, nessa multiplicidade de ídolos que temos hoje aos montes. A internet está assim, de ídolos. Todos são deuses. É Deus disso, Deus daquilo, Deus do outro. No endeusamento de líderes políticos e religiosos. Jamais devemos endeusar pessoas. Tê-los como referencial, sim. Referencial para o bem e referencial para o mal. Se a pessoa comete este erro,
Jamais devo fazer o que ela faz. Devo seguir ao outro, que busca não cometer tantos erros. E seguir apenas e tão somente o que fazem de bem. Hoje, nós não temos mais a Inquisição da Idade Média. Se a tivéssemos, nós espíritas todos arderíamos, seríamos cremados vivos em fogueiras em praças públicas. Hoje temos uma Constituição que nos dá a liberdade de falarmos em Deus, em Jesus. Usemos essa liberdade, porque no início da doutrina espírita, a doutrina era proscrita, era proibido. Os espíritas eram presos. Hoje, graças a Deus, isso não mais existe. Hoje nós temos conhecimento do Evangelho também, muito mais divulgado. Para quê? Para nos proteger. Basta que nós busquemos segui-lo. Em 2010, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em homenagem aos 100 anos de nascimento de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, nos traz uma mensagem muito linda, muito cheia de esperança, muito cheia de vitamina, que nos traz garra, que nos bota pilha para continuarmos vivendo. Vou trazer algumas partes desta mensagem. E Bezerra começa nos dizendo: estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar a um amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Muitas vezes já me perguntaram: Ciro, mas quando é que vai chegar esse mundo de regeneração que tu fala há tantos anos? Eu sempre digo, um dia, a noite não é noite até 6 da manhã e daí de repente o dia está claro. Quem já amanheceu, quem já passou no campo uma noite, que vem do campo ou na mata, que vê o dia começando, ele vai clareando, começa lá no horizonte leste, aquele tomzinho que dá um leve tom rosinha e vai clareando gradativamente, vai aumentando, até que daqui a pouquinho começa a aparecer os primeiros raios de sol. Estes raios de sol já estão aqui no mundo terra, só não vê quem não quer. Existe muito mais pessoas buscando fazer o bem do que fazer o mal. Está aí o mundo de regeneração. Não queiramos um mundo feliz logo nos primeiros dias. Mas já estamos vivenciando um mundo de regeneração. Quantos de nós que estamos aqui conectados nos programamos para fazer o mal? Tenho certeza que ninguém. Quem se programa para fazer o mal não assiste, não participa de uma doutrina dessas. Mas Bezerra mais à frente vai nos dizer: mas além do júbilo que a todos nós domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam a existência do corpo e fora dele. É a responsabilidade de nós nos melhorarmos, nós fazermos a nossa parte, para que assim possamos ser merecedores de receber o denário do Senhor da vinha. E lá no fim, Bezerra vai dizer para nós: Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Nós pedimos para aqui estar nesta hora. Nós que estamos encarnados no mundo terra, neste momento tão maravilhoso que é essa transição de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós imploramos para aqui estar. Se passamos por dificuldades, por expiações, por provações, são necessárias. As expiações são erros que cometemos no nosso passado. Não foi nessa? Não foi em vidas anteriores então. Mas nós imploramos para aqui estar.
E Bezerra segue dizendo: que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um hino de amor. O que é que Jesus veio nos ensinar para nós? A lei do amor. Vivenciemos então a lei do amor. Sejamos dignos de sermos os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores que Deus, desculpem, vai nos dar o denário da felicidade. Nunca é tarde. Chico nos disse: embora não consigamos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo final. Que façamos um final das nossas existências sendo trabalhadores ativos desta hora. Convido a todos para nos colocarmos no momento de prece, para encerrarmos o nosso encontro de hoje. A Ti, Pai, agradecemos pela proteção, pelo amparo, por todos os ensinamentos que Jesus deixou para nós, por todos os ensinamentos que os Teus grandes trabalhadores trouxeram para nós, pelas muitas bênçãos que diariamente recebemos. Sabemos, Pai, que recebemos muito mais do que precisamos e muito mais do que merecemos. E somos-Te gratos por isso. Que Deus, que Jesus, possam, seus trabalhadores de luz, abençoem a toda a humanidade do mundo terra. Em especial aos nossos irmãos, que ainda são voltados a fazer o mal, para que eles também possam pensar em serem trabalhadores do bem, nem que seja nos últimos instantes da sua hora. Que a paz e o amor de Jesus possam estar entre nós, hoje, amanhã e sempre. Muita paz, muita luz a todos nós.